Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, muito bom dia ou muito boa noite para quem nos verá em horários diferentes. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando hoje, dia 9 de dezembro, a nossa conversa semanal a respeito dos principais temas dos últimos dias. Hoje, e antes de entrar na pauta da nossa conversa, eu quero reforçar aqui o pedido para vocês, para que, por favor, compartilhem no Facebook esta nossa conversa, se puderem, curtam o nosso canal no YouTube, no Instagram, enfim, que contribuam para esta troca de informações que nós fazemos aqui, buscando compreender melhor as situações, as diversas situações dos acontecimentos brasileiros. Hoje eu trouxe 3 assuntos interligados, como sempre, para a nossa reflexão semanal. O primeiro deles é a crise sanitária sem precedentes que o Brasil está enfrentando, né? Nós vamos tratar disso porque há uma vasta série de acontecimentos que mudaram a realidade em relação à última semana. O segundo assunto é a recente isenção de impostos para a importação de armas de fogo, especialmente de revólveres e pistolas, decididas pelo COMEX, pelo governo federal, que é um órgão do governo federal, ontem, e comemorada pelo presidente da República e por um dos seus filhos nas redes sociais. O terceiro assunto, como nós já estamos nos encaminhando aí para o final do ano, é uma breve reflexão sobre as perspectivas para o início do ano seguinte, né? Nós já estamos aí praticamente entrando para as comemorações de final de ano. Muito bem, a respeito da crise sanitária, quais são as grandes novidades? 2. Uma no Brasil, né? Várias no Brasil, mas uma muito importante, que é a confirmação das previsões mais pessimistas que se fazia um mês atrás, que é a chegada da segunda onda de infecções pelo Covid-19, sem que a primeira tivesse sido, pelo menos, controlada. Então, a realidade hoje é que, na ampla maioria dos estados brasileiros, a epidemia voltou a crescer. O índice de replicação, o R, está na média em 1,14 no Brasil, né? Os últimos dados comparando-se às médias semanais, e em alguns estados está próximo de 1,30. Né? É muito preocupante porque vários estados já têm uma completa carência, né? Uma saturação dos serviços hospitalares, especialmente das UTIs. No Rio de Janeiro, por exemplo, há muitas pessoas aguardando na fila, inclusive com casos de óbito, por uma vaga nas UTIs. Né? Em outros estados, o índice de ocupação também, em outras cidades, grandes cidades principalmente, ultrapassa os 80%. Aqui na nossa região, inclusive na nossa Ourinhos, na nossa vizinha Santa Cruz do Rio Pardo, os dados que nós temos são extremamente preocupantes, porque há um índice de replicação aumentando, crescente, e as vagas de UTI estão praticamente esgotadas, as vagas para tratar o Covid-19 em UTI. Esta é a realidade, então. E eu, antes de entrar no tema realmente, o segundo tema, que é a questão da vacina, eu quero fazer aqui, relembrar rapidamente, porque eu vou tratar disso,
que no Brasil nós temos, desde o início da crise, da epidemia, criado falsos dilemas, né? Primeiro falso dilema era: a doença é séria ou não é séria? É uma gripe ou tem importância? E nós perdemos aí um mês, pelo menos um mês ou dois, preciosos, sem tomar nenhuma decisão, porque se menosprezou a situação. Aí vem um segundo falso dilema, que é: cuidamos da saúde ou cuidamos da economia? Se fizermos o distanciamento social, se houver uma parada na atividade econômica, haverá uma crise muito grande e isso vai impactar na vida das pessoas. Como se fossem coisas distintas. Na verdade, perdemos tempo de novo porque não cuidamos bem nem de uma coisa e nem da outra. Ainda em seguida veio outra falsa polêmica, que é o uso de protocolos de tratamento. Cloroquina, ivermectina, azitromicina, duas delas associadas ou três. Ninguém foi perguntar para as entidades científicas qual era o protocolo a ser adotado. E se criou uma falsa polêmica. Ah, não, se tomar a cloroquina está tudo resolvido e a doença não é grave. Era um falso dilema e nós perdemos de tempo e isso custou muitas vidas. Nós estamos nos aproximando aí dos 180 mil óbitos no Brasil. Nós temos, os números mostram isso, uma das piores gestões da crise sanitária, né? São os números que revelam isso. E nós vemos agora mais uma polêmica, desta vez envolvendo autoridades do alto escalão da República, do mais alto escalão, que é a questão da vacina. Qual é a nossa realidade hoje no mundo? Algumas vacinas já cumpriram a fase 3, né, de avaliação e estão sendo usadas. Entre elas a vacina da Pfizer, né, que já começou a ser aplicada no Reino Unido. Outra vacina já em uso é a vacina russa, né, a Sputnik V, que já está sendo também utilizada na Rússia. No Brasil, nós temos uma situação de completa desorganização já desde o começo. Nós não conseguimos, e nós temos uma estrutura muito boa no SUS, né? Uma estrutura que tem capilaridade, difundida em todo o país, que tem conhecimento científico e que poderia ter criado consensos e sugerido medidas de âmbito nacional. Isso não foi feito, ficou uma coisa solta, né? Cada um por si, informações discrepantes, né? Algumas no sentido da importância do isolamento social, outras negando, umas sugerindo tratamento, outras negando, e agora vem a questão da vacina e nós temos de novo esse falso dilema. Nós temos duas vacinas sendo fabricadas no Brasil, né? Uma em São Paulo, a da Sinovac, a Coronavac, em parceria com uma empresa chinesa, né? E outra, que é a vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, que está sendo feita no Instituto Manguinhos, no Rio de Janeiro, e que está um pouquinho mais atrasada. E agora nós estamos assistindo aí uma polêmica sem sentido entre o governo do estado de São Paulo, o presidente da República, o ministro da Saúde. A última reunião do ministro da Saúde com os governadores foi um horror, né? Um desrespeito completo, as pessoas se agredindo ao invés de buscarem alternativas, de cooperarem. Então falta ao Brasil uma união para que haja uma cooperação. Todos teriam que estar falando a mesma língua. Todas as autoridades, caberia ao governo federal coordenar esse grande esforço envolvendo governadores, prefeitos, o Conselho de Secretários de Saúde, todas as entidades, enfim, que pudessem contribuir, né? As universidades,
E, na verdade, nós vemos isso. Nós estamos perdendo as energias ao invés de para fazer protocolos e para resolver ou enfrentar a situação, nós estamos ficando nas agressões. De tal forma agora que vem, o governador anuncia o início de uma vacinação, não é? Embora ainda não, no meu modo de ver, um pouco precipitadamente, porque ainda não se concluíram os testes, né? Os testes são promissores, mas é preciso aguardar a conclusão. E aí a Anvisa, já que está sendo aparelhada pelo governo federal, isso não é uma coisa, eu tenho que fazer um parênteses aqui para falar disso, porque não é só na usina, na Anvisa. O que aconteceu na Anvisa? Profissionais de carreira estão sendo substituídos por militares, como aconteceu no Ministério da Saúde. O general Pazuello levou para dentro do Ministério da Saúde um conjunto, né, de companheiros dele, de militares, e passaram eles a fazer a gestão. Aí nós estamos vendo. E aí a Anvisa já se antecipou dizendo que não vai autorizar, que leva 2 meses. É muito estranho, porque hoje eu vi uma notícia de que a Anvisa acaba de prorrogar o vencimento dos 7 milhões de testes para a detecção do Covid, que estão armazenados no aeroporto de Guarulhos e que vencem, começam a vencer, alguns já venceram agora em dezembro, vencem em janeiro e fevereiro. A Anvisa decidiu, e ela pode fazer isso é legal, não tem nada, nenhum problema, rapidamente ela decidiu prorrogar, né, o vencimento. Agora, isso é possível fazer? É possível, mas era preciso ter um protocolo para comprovar a eficácia desses testes. E não é o que está acontecendo, né? Antes de você dizer, não, dá para usar mais 1 mês ou 2, eu preciso fazer um estudo científico para comprovar que esses testes continuam sendo sensíveis, têm a mesma sensibilidade e têm a precisão suficiente para não comprometer o diagnóstico. Então, esta é a situação que nós estamos vivendo. A saída é a vacina, não resta dúvida nenhuma. Nós temos que estar fazendo um grande esforço para esclarecer as pessoas, já organizar os esquemas de vacinação, mas nem as seringas ainda foram compradas. E o Brasil tem condições de fabricar as seringas aqui, como tem condições de fabricar as vacinas. E aí nós ficamos num falso dilema. É esse o ponto que eu quero tocar, que é a discussão entre o governador de São Paulo é a favor da vacina, o presidente é contra. Como se essa fosse a questão central, e não é. Se nós tivéssemos... Porque ambos são neoliberais e não têm compromisso com a eficácia do Estado brasileiro e com o desenvolvimento do país. Porque se nós tivéssemos, nós estaríamos fabricando as vacinas aqui, com tecnologia brasileira, porque nós temos condições para isso, né? Estaríamos cooperando, teríamos já feito um grande programa para produzir as vacinas, as seringas que nós vamos precisar, são milhões de seringas, e isso estaria organizado. Infelizmente, nós vamos aí viver esse drama mais um tempo. Outra notícia ligada ao Ministério da Saúde, que saiu ontem, né, é que o laboratório que fazia os testes, existe um teste chamado genotipagem, que é um teste que determina a sequência genética dos vírus. Esse teste é muito aplicado para o tratamento de hepatite C e de HIV. Por quê? Porque cada genoma, cada tipo de vírus, cada sequência genética, os vírus não são idênticos, né? Eles são semelhantes, mas não são idênticos. Cada tipo de vírus requer um protocolo de tratamento com dosagens e drogas diferentes. Então, para começar o tratamento, você precisa da genotipagem. E o que aconteceu? Em outubro passado, venceu a última licitação que escolheu o laboratório para fazer esses exames para o Ministério da Saúde. E por uma razão pouco explicada, esta licitação não foi renovada, não se fez outra, só se está fazendo agora, de tal forma que os exames estão interrompidos.
né? A rede pública não tem para onde encaminhar os exames para a genotipagem de HIV e de hepatite C. Isso vai atrasar o tratamento de milhares de pessoas pelo Brasil afora, com consequências muitas vezes difíceis de avaliar. Isso mostra um conjunto de coisas. Os testes vencidos, né? A falta de um projeto para aplicação de vacinas, mostra que realmente há alguma coisa errada, muito errada, na gestão pública do país. Bom, o segundo assunto que nós queremos tratar é a questão das armas. Inclusive, só para encerrar o assunto anterior, quer dizer, há um projeto de lei que foi apresentado antes de ontem, se eu não me engano, pelos deputados Arlindo Quinalha e Newton Tato, ambos do Partido dos Trabalhadores, para possibilitar aos estados e aos municípios que queiram, para que eles possam comprar a vacina dos laboratórios, desde que elas tenham a aprovação em agências reguladoras dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido, do Japão, né? Para fugir dessa pressão da Anvisa, possível pressão da Anvisa, para retardar a liberação da vacina. Há também uma ação do governador do Maranhão, Flávio Dino, junto ao Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido. Então, veja que a desorganização leva a esse caos, né, em que ninguém sabe quem decide e ninguém decide e o povo paga o pato. Aí vamos ao segundo assunto, que também eu me lembrei, porque tem um projeto de lei já da deputada Jandira Fegali tentando anular a decisão, a portaria da Comex, que isentou a importação de revólveres e pistolas, de armas de fogo, dos impostos de importação. Isso significa 20%. O imposto que incidirá 20% não vai pagar mais, vai baratear. Isso, inclusive, criou um problema com a indústria de armas do Brasil, né? Porque vai entrar concorrência de fora, em condições favoráveis, porque não vai pagar imposto de importação. Eu não sei quem são os beneficiados com isso, porque a indústria nacional não porque vai sofrer concorrência, né? Os únicos beneficiados, pelo menos de modo claro, são as indústrias de armas americanas, principalmente, que vão exportar para o Brasil, né? Não sei se há algo por trás disso. Mas é muito estranho, porque o país que cobra impostos sobre medicamentos, né, agora vai isentar impostos sobre a importação de armas. Num momento em que nós vemos a violência crescendo, né, ainda esta semana nós vimos aquele caso terrível das duas crianças, né, de 5 e 7 anos, que morreram por uma bala perdida de um fuzil. Uma única bala matou as duas meninas lá no Rio de Janeiro. E isso tem se repetido. Então é preciso... O país precisa tomar consciência disso. Que rumo nós queremos dar, né, para o nosso futuro? Para onde que nós queremos caminhar? Que tipo de sociedade que nós queremos construir? E aí eu entro na perspectiva para o ano seguinte. Não é uma questão de torcida. E ainda para complementar a questão da liberação de armas, isso não surpreende, porque desde que assumiu o governo, o governo Bolsonaro adotou 20 atos diferentes para facilitar o comércio, né, o porte de armas. De tal forma que o controle sobre as armas que são vendidas no Brasil, do mesmo modo que fizeram com a fiscalização do desmatamento, foi relaxado. Então é muito estranho que se retire a regulação do Estado em áreas críticas, muito ligadas ao crime, como o desmatamento, as queimadas criminosas, a invasão de terras indígenas e agora o comércio, né, de armas. E armas de alto calibre, armas pesadas dentro do Brasil. Falando da perspectiva, o que nós temos?
neste final de ano, termina o auxílio emergencial em dezembro, que realmente injetou dinheiro na economia, possibilitou que muitas famílias suportassem o desemprego, essa fase. E nós, há cálculos, eu li ontem um cálculo feito pelo IPEA, que dizem que em janeiro, com o fim do auxílio emergencial, se nada for feito, o desemprego deve, somando-se os desempregados e os desalentados, nós vamos chegar a 40 milhões de brasileiros. É uma situação inédita. E, simultaneamente, os dados estão aí, também é um dado do IPEA, a inflação de alimentos no Brasil, nestes últimos 12 meses, passou de 20%. E a alta da cesta básica, mais especificamente, chegou aos 32%. Então, é muito importante isso, porque nós vemos as emissoras de televisão, a grande mídia, toda ela comprometida com um modelo econômico neoliberal, apresentando as coisas pela metade. Então, a inflação subiu, saiu da meta, era para ser 4, agora vai ser 4,5%. Esta inflação de 4,5%, 5%, é a inflação média. A inflação para os trabalhadores, a inflação para quem gasta boa parte dos seus rendimentos para comprar a alimentação, pagar tarifas, porque a energia elétrica acaba de subir de novo, o gás subiu e a gasolina subiu, para quem gasta boa parte do seu salário para a sobrevivência, a inflação obviamente não é 5%. Vamos imaginar um trabalhador que gaste a metade do que ele ganha para comprar comida, que ganhe salário mínimo e que gaste por mês R$600 para fazer a alimentação da família, esses alimentos subiram 20%. Então a inflação dele não é 5%. É isso que nós temos que compreender e trazer essa reflexão para os municípios. Nós temos que começar a entender isso e cobrar das lideranças políticas. Nós não podemos fazer de conta que nós moramos num município que não está num país chamado Brasil. Quando a gente vê as dificuldades para um programa de vacinação e vê o silêncio das lideranças políticas locais, né, por razões, muitas vezes, de cunho ideológico ou de interesses fisiológicos, o que é pior, é muito ruim, porque isso despolitiza e faz com que a população não compreenda o que está acontecendo. Dou um exemplo, a questão das emendas parlamentares. Hoje, a Polícia Federal está fazendo aí operações fazendo busca e apreensão, encontrando milhões de reais, acho que aí, mais 2 milhões de reais, na casa de um deputado. E aí você vai examinar como é que houve esse desvio, são as benditas emendas parlamentares. Quer dizer, os deputados da base que o Bolsonaro precisa para que não prosperem os pedidos de impeachment contra ele fez um grande acordo no Congresso, está fazendo um outro agora, demitiu hoje o ministro do Turismo para garantir um acordo para votar o presidente da Câmara, que é quem tem o poder ou não de pôr em votação, de colocar em votação os pedidos de impeachment. Então, nesse acordo se liberou bilhões de reais em emendas. E de onde que sai o dinheiro da emenda? Não é dinheiro novo. O dinheiro do orçamento é um só. O dinheiro da emenda sai do orçamento. É dinheiro que se tira da saúde, da educação, da ciência e tecnologia. Você contingencia essas verbas, não gasta nos ministérios e paga as emendas parlamentares que são destinadas lá para a base do deputado, que serve para fazer campanha eleitoral e para fazer esse tipo de desvio que nós estamos assistindo aí. Então, se nós não mexemos nisso, dificilmente a situação vai mudar. A própria existência das emendas parlamentares é um desvio de função, né? Deputado
não é eleito para isso. O deputado é eleito para legislar e para fiscalizar o executivo. Cabe ao executivo destinar os recursos, não é? Estabelecer as prioridades e as parcerias com os outros entes da federação, com os estados e com os municípios. Deveria ser assim. Infelizmente, está longe disso. Bom, o que eu tinha para hoje era isso. Eu só quero finalizar aqui dizendo para vocês o seguinte: essa situação toda da saúde tem reflexos muito graves na vida total das pessoas. Então, o que nós podemos recomendar nesse final de ano? Nós não temos a vacina ainda, né? Nós estamos entrando numa fase de festas, que nós sabemos que as pessoas querem se reunir, querem estar junto com os parentes, com os amigos, e querem tirar férias, e é tudo muito natural, porque nós estamos vivendo um ano difícil. O que se pode recomendar hoje? Primeiro, vamos manter as medidas de higiene. Cuidado com o uso de máscara sempre. Distanciamento entre as pessoas de pelo menos 2 metros, o ideal é que seja 3. Não é? A higienização de superfícies, de mãos. O isolamento social sempre que for possível. Então, se a gente tem que fazer compra, que não é necessário ir toda a família, que vá uma pessoa e faça as compras para todo mundo, para a gente acumular menos pessoas, né? Vamos ter o cuidado nos estabelecimentos, isso deveria estar normatizado, infelizmente não houve isso e não há fiscalização. Quer dizer, você poderia ter as atividades econômicas funcionando, mantendo um número mínimo de pessoas, máximo de pessoas em cada estabelecimento. Então vamos cuidar disso, evitar as viagens. Se você vai reunir com a família e tal, mas se der para postergar, vamos aguentar mais um pouquinho, a vacina está chegando, né? Quem sabe se para o ano que vem a gente consegue aí, a partir de janeiro, ter uma possibilidade de fazer isso com tranquilidade. Então, a viagem que der para evitar, especialmente aquelas que demandam de uso de ônibus, né? Que demandam de uso de hotel, de paradas em restaurantes, de avião, né? De trem, se puderem ser evitadas, eu acho que do ponto de vista sanitário, a recomendação é para que não se faça. As reuniões familiares, sempre que possível, vamos fazer num ambiente ao ar livre. Vamos nos reunir na varanda, no quintal, se puder, ficar um mais ou menos longe do outro, né? Fazer uma confraternização mais de pensamento, tomar esses cuidados todos também entre nós da família. Cuidado especial com os grupos de risco. As pessoas mais velhas, os diabéticos, aqueles que têm doenças autoimunes, né? Os pacientes com hipertensão severa, com doença renal crônica, os muito obesos, né? Esses pacientes nós não devemos expor. E os jovens, o pessoal que a gente compreende que tem uma energia muito grande, que querem, que precisam ter uma atividade maior, que então procurem manter o distanciamento dos parentes, dos pais, dos avós, dos tios que estão no grupo de risco, né? Se ele vai, tem saído, tem trabalhado e vai para a balada, procure ficar longe, manter um certo distanciamento. Vamos tentar minimizar, porque a tendência, nós já estamos no país numa situação muito grave. A tendência com as festas, com as viagens, especialmente entre municípios, a tendência é que haja uma aceleração importante da transmissão do Covid-19, com reflexos ainda mais graves, desastrosos, lá em meados de janeiro, né? Depois de 3 semanas, 2 semanas das festas. Tá certo, gente? Obrigado a todas, a todos pela presença, as pessoas que contribuíram, que nos deram opinião,
que trouxeram os assuntos, sugeriram assuntos. Eu quero agradecer demais. Nós voltamos na quarta para uma outra conversa. Vamos nos falando aí nas redes sociais. E para encerrar, eu quero usar aqui uma frase triste de um amigo jornalista com quem eu falei ontem. Ele me disse o seguinte: olha, no Brasil, na atual conjuntura, nós podemos morrer de Covid, de bala perdida, morrer desempregado. Agora, por falta de notícia e por falta de emoção, é que não se morre, infelizmente. Obrigado a todos, a todas, e até a próxima.